dados genéticos. Foi aí, né? Acho que foi a última coisa que a gente viu ontem. Sim ou não? Foi. Elton, eu tô comendo um pão, daqui a pouco eu apareço. Tá bem. Ai, ai. Vamos lá, então, ó. Então, conversando sobre a primeira lei, né? A gente, então, viu essa última questão, né? Falava especificamente da parte teórica, né? Eu já frisei isso para vocês. O Enem dificilmente vai cobrar cálculo, tá? Não quer dizer que ele não possa cobrar, ok? Porque está dentro das leis e está dentro da teoria, né? Saber realizar esses cálculos. Mas, de uma forma geral, é sempre abordado quando vem genética mendeliana, seja a primeira lei ou a segunda lei, vem mais ligado à teoria ou aos heredogramas, tá? Então, é isso que vocês têm que dar ênfase para o Enem. Como a gente conversou ontem, frisei bastante para vocês, também agora, como, né, vão fazer vestibular, o vestibular ele cobra cálculo, e muito cálculo, tá? Às vezes, por exemplo, o URGS, né? Agora mesmo saiu hoje as datas de pedir isenção, essas coisas da URGS. A URGS mesmo, às vezes, chega a vir em duas questões, quando a prova é dentro de uma normalidade, chega a vir em duas questões de cálculo, tá? Então, vem uma ligada ou à genética mendeliana e outra ligada à genética de populações, ou linkage, ou mapeamento genético e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui a gente tinha conversado. Então, né, na geração F1, temos 100% de plantas com vargem da cor verde, né, que é a interpretação de Mendel, o que indica o alelo para a cor verde é dominante. Então, de novo, a gente só retomando o que a gente viu, né, as palavras que Mendel utilizava, as palavras que nós utilizamos hoje. Então, Mendel utilizava para os homozigotos, né, utilizava plantas puras, né, assim como ele utilizava para os heterozigóticos, que ele não sabia o que era, obviamente. Naquela época, ele utilizava híbridos, tá? Então, essas nomenclaturas podem aparecer nas questões ou até mesmo na tua prova, tá? Bom, seguindo aqui, né, nós temos uma outra questão para a gente conversar. Ó. De novo, uma questão teórica. A gente precisa fazer como a Lara queria fazer ontem, né, 27 sobre 13.500 e alguma coisa de cabeça. Tá? Então, aqui na teoria, a gente consegue trabalhar, né, de cabeça. Agora, quando tem números, já falei para vocês, coloquem no papel. Então, olha aqui, ó. Considere uma doença humana autossômica dominante. Então, eu já sei que qualquer doença, qualquer situação, qualquer coisa, que essa doença autossômica, primeiro, tanto faz ser macho ou fêmea, tá? E ela é dominante. Então, eu sei que ela pode se manifestar com pesão, ou pezinho, azão ou azinho, besão ou besão, bezinho. Então, ela pode ser homozigótica dominante ou heterozigótica, tá? Ela vai se manifestar. Olha só. Com penetrância completa, ou seja, o que ele está te dizendo? Que a dominância dela é sempre, porque tem algumas características que a gente vai ver mais adiante, que tu vai ver que elas são intermediárias, tá? Que é a dominância incompleta. Então, a dominância incompleta, tu não vai ter a dominância inteira, ou seja, a dominância completa. É meio louco isso, mas é real. Porque vai se manifestar outra característica, formando uma terceira. Tá? Que depois a gente conversa sobre isso. Então, quando te fala assim, não te assustas com essas palavras. O que ele quer te dizer com isso? Que a dominância é total. Se tiver o gene presente 1 ou 2, ele vai acarretar, então, né, de esse indivíduo ter essa doença. Tá vendo? Ele não falou que doença é, não nos interessa também, porque nos interessa a teoria. Então, ali, ó, seria correto afirmar, tá? Ó, pensa bem. Ele tem uma dominância completa. De novo, ele se manifesta com 2 genes
dominantes ou com um gene dominante. Então, ó, a proporção genotípica esperada para a prole afetada de um homem homozigótico dominante com a doença é de 50%. Por que não é esta a resposta? Ó, então, por que acontece? Porque nós temos o quê? Se o homem ele é heterozigoto, é isso que diz? Não, homozigoto dominante, tá? Eu vou ter azão e para essa doença. Então, todos os filhos, porque o macho ou o indivíduo, a fêmea, tanto faz, ela vai sempre doar um gene dominante. E esse gene dominante vai se manifestar na prole. Então, a prole seria 100% e não 50%. Tranquilo? Fica claro o porquê disso? Bom, depois letra B. A proporção de gametas portadores do alelo para a doença que produzirá uma mulher heterozigota afetada será 100%. Não. Se ela é heterozigótica, ela produz 50% com a doença e 50% sem a doença. Como ela é dominante, os azões, quando fizer lá a meiose, tá? Fez a meiose 1, meiose 2. Na metade dos genes foi o azão para um lado, na outra metade dos genes foi o azinho para o lado. Ela é hétero, então ela é azão-azinho. Então, o que vai acontecer? A metade dos gametas é dominante, ou seja, né, que vai manifestar a doença, e a outra metade não manifesta a doença. Então, seria 50% ao invés de 100%. Tá vendo? Ó? Esses eu consigo. A Lara sumiu ali, mas esses eu consigo fazer de cabeça. Tá? Mas se quisesse anotar, tu vai colocar, vamos colocar aqui no papel. O que ela é? Né? A mulher é assim, a mulher é assado, e aí tu consegue chegar a isso aí quando tu divide. Não esquece, isso aqui está falando da primeira lei. Então, é segregação. Tem que separar esses gametas aí. Tá? Depois eu vou pular a C. Okay? Então, ó, um casal em que apenas um dos cônjuges é heterozigoto, ou seja, azinho, para o alelo que causa a doença, teria risco de 25% de ter crianças afetadas. Não. Teria risco de 75%. Por quê? De no mínimo, né, 50%. Claro, vai depender da mãe. Então, assim, ó, se ele é hétero, ele tem azão-azinho. Ok? Ele tem azão-azinho. Então, ele vai doar para metade dos gametas, ou seja, a metade da probabilidade dos filhos dele vai se manifestar com azão, a outra metade com azinho. Bom, se eles vão ter ou não, aí é uma outra história. Dependendo da mãe, pode ser 100%. Claro, esse também é a letra D? Tranquilo? Então, ó, e por último, né, um casal em que ambos são heterozigóticos, ou seja, azão-azinho, cruzando com um azão-azinho. O alelo que causa a doença poderá ter filhos sadios. Sim, 25% de chance. Ele não colocou a proporção, mas seria 25% de chance. Por quê? Porque vai dar um azão-azão, vai dar dois azões-azinhos, e vai dar um azinho-azinho. E esse azinho-azinho é que seria a pessoa que não manifesta doença, ou seja, esse seria o sadio, 25%. Tranquilo esse? Alguém com dúvida nesse aí? Não? Adiante. Esse sim. Então, olha só. Essas são as probabilidades, tá? Se a gente vai pensar agora especificamente no Enem, tá? Então a gente tem que pensar em heredogramas ou teoria, né, dessas aí que nós estamos vendo. Então, analisando um heredograma, a seguir conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia, ou seja, né, o 4 e o 9. Tá? Esses são afetados. Ok? Beleza, vou adiante. Causada pela ação de um gene recessivo. Olha só, o Nicolas está aí, né? Deixa eu ver. Ele está por aí. Olha lá. Falei, ó, Nicolas, pensa assim, ó. Vamos lá. O que eu vou fazer de cara? Isso está no texto, tá? Já faço isso de cara. Olha só. Se a doença, ou seja, os pintados, são anomalia recessiva, vamos colocar a letra do nome do Nicolas. N, tá? Então, eu já venho aqui, ó, e coloco no 4 e no 9, Nzinho, 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 Nzinho. Que essa doença só se manifesta com um N minúsculo. Tranquilo? Então, de novo, ó, eu venho no 4 e coloco Nzinho, Nzinho.
tenho no 9, Nzinho, Nzinho. Mas de onde é que tu tirou isso? Daqui, ó. Um gene recessivo, tá no texto. Por isso que eu digo, a informação inicial, a gente partir para o resto, ela tá no texto, tá? Bom, aí vamos lá. Assinale a alternativa que contém números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Lembram que uma hora, lá quando a gente começou a falar sobre isso, né? Eu comentei para vocês, vai haver perguntas assim. Vai haver perguntas assim, principalmente em vestibular. Tá? A PUC adora, quem está trabalhando aí com as questões da PUC sabe o que eu estou dizendo, sempre tem heredograma. Tá? A Fevale é uma incógnita, porque a gente não sabe, né? O vestibular dela só fez um até agora. A Católica não cobra muito assim, tá? Mas, vamos lá. Então, olha só, vamos lá. Eu sei que esse aqui é Nzinho de Nicolas. E esse aqui é Nzinho de Nicolas. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Bom, quem é que doou os Nzinhos para ele? Quem é que doou? Vamos pegar o número, a menina, né? Número 4, a mulher número 4. Quem é que doou os Nzinhos para ele? Para ela? Os pais, ok? Então, a mãe e o pai têm Nzinho. Mas eles são normais. Eles não têm a doença. Então, o que eu tenho? Olha só. Como é que a gente pode ter um filho diferente do nosso fenótipo? Só se nós formos heterozigóticos. Então, a mãe aqui, um é Nzão. Nota aí quem está anotando. Nzão, Nzinho. E o pai é Nzão, Nzinho. Por isso que eles tiveram esta filha, ok? Nzinho, Nzinho. A mãe doou o Nzinho, o pai doou o Nzinho. E aí ela pode ter essa doença aí, uma anomalia aí, né? No caso aí, que a gente não sabe o que é, mas também não vem ao caso. Não precisa saber. Tá? Claro para todo mundo? Que fica claro essa interpretação. De novo, ó, casal igual, tem filho igual e filho diferente, são sempre heterozigotos. Lembram que anotamos isso? Casal igual, tem filho igual e filhos diferentes, são sempre heterozigóticos. Isso é assim, a gente vai levar uma lei para o resto da vida. Tá? Porque quem vai para a medicina, tirando aí, eu acho que o Nicolas, né? Que já, não sei se aí já mudou de ideia ou não, mas a Manuela e tal, o resto tudo vai trabalhar com isso aí. Mais cedo ou mais tarde vai se deparar com isso aí, tá? Então, olha só, vamos lá. Ó, eu me animo nisso aqui porque é legal, porque é uma coisa que tu vai adivinhando, né? Eu gosto dessa parte, assim, medicina, não mudei pra... Não, eu sei, mas eu me lembro que a gente conversou aquele dia, mas tu me falou que já não era mais direito. Mas vamos ver. Eu não quero também te pressionar. Deixa quieto. Deixa quieto. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Bom, descobri o 1 e o 2. O que eu vou fazer? Olha só, eu estou fazendo vestibular. O Enem não, provavelmente o Enem não vem assim, mas se tiver no Enem, beleza, vai. 1 e 2, eu sei que eu já defini. Aí risco A, onde tudo que tem 1 e 2 eu já risco. Então, eu risco a A, eu risco a D. Tá? Se eu tiver que chutar agora, são 33% né, para a gente poder acertar. Ok? Olha só, deixa eu ver o que mais. Beleza. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, 5 e 6. 5 e 6. Casal igual. Tem filhos iguais. Olha o 8 e o 9. E filhos diferentes. São heterozigóticos. Então, achei 5 e 6. Então, 5 e 6 também são Nzão, N grandão, N pequenininho. Tanto o 5 como o 6. Fica claro isso? Porque só dessa maneira o 5 doaria o Nzinho e só dessa maneira o 6 doaria o Nzinho. Aí eu teria essa criatura aqui, o número 9, sendo recessivo. Nzinho, Nzinho. Ok? Então, descobri, ó, olha que eu já sei aqui no meu heredograma. Já sei o 1, já sei o 2, já sei o 4, já sei o 5, o 6 e o 9. Bom, 5 e 6 eu já defini. Eu olho para lá, ó, eu consigo retirar letra B. Risquei a letra B. Olha só, se eu tiver que chutar agora, eu estou em 50%. Ok? Estou em 50%, porque agora eu fiquei somente entre a C e a E. Agora vamos lá. Olha lá, ó. 7. Tá? O 7, será que eu consigo definir? Vamos ver. Bom, o pai, olha aqui, ó. Eu não sei o que o pai tem.
ok? Não sei se ele é Nzão, Nzão. Não sei se ele é Nzão, Nzinho. Concordam comigo? Concordam comigo? Esse 3 aqui, o 3. Tá? Eu não sei se ele é, mas eu sei que ele é Nzão. Um Nzão ele tem. Entenderam? Então eu coloco Nzão e um tracinho embaixo, como se fosse um underline, para dizer que é um espacinho, para dizer que eu não sei o que ele é. Porque ele pode ser tanto Nzão, Nzão, como Nzão, Nzinho. Aí eu te pergunto, mãe, número 4, esta filha aqui só pode doar o quê? Mãe para cá. Só pode doar o quê? Nzinho. Concordam? A cá só pode doar o Nzinho. Então, quem é que doou o Nzão? Não interessa qual é, se ele tem 2 ou se tem 1. Para nós não interessa. Tá? Mas a gente sabe que o 7, ele tem um Nzão que veio do pai, isso eu posso afirmar, porque a mãe não pode dar, e que a mãe, com absoluta certeza, doou o Nzinho. E aí eu descobri o 7. Tá? Então, olha lá a minha resposta, a letra E, que a gente estava em dúvida. Olha lá, ó. Letra E sai fora, porque eu descobri o 7. E aí, por exclusão, olha lá, ó, eu chego na minha resposta. 8 e 10. Viram que aqui no 3 eu não consegui definir? Eu não sei se ele é Nzão, com certeza, ó. Com certeza não posso definir. Eu não sei se ele é Nzão, Nzinho, mas não faz diferença, porque a resposta perguntava isso. Olha lá o número 8. Vamos no número 8. Vamos lá. A gente sabe que esses pais aqui são heterozigóticos, ok? A gente sabe. Nzão, Nzinho, Nzão, Nzinho. O pai 5 é Nzão, Nzinho. A mãe 6 é Nzão, Nzinho. Vamos lá. Vamos supor, tá? Eu não estou dizendo que foi ele que deu. Vamos supor que o pai tenha doado o Nzão para a filha número 8. Doou o Nzão. Não tenho como afirmar o que a mãe mandou. Se foi Nzão ou Nzinho, não tem. Agora vamos mudar a ideia. Vamos supor que a mãe doou o Nzão, filha, número 8. Tem como afirmar com absoluta certeza que foi o Nzão ou o Nzinho? Também não. Então não consigo definir o 8. Isso funciona da mesma maneira para a filha número 10. Perceberam isso? Depois que tu enxerga isso, que tem alguns em vários heredogramas, né? Às vezes tu consegue definir todos, mas tem alguns em vários heredogramas que tu não vai conseguir definir, isso aí fica mais leve, fica muito mais tranquilo. Claro, esse exemplo aí, mas viram o que eu fiz? Eu fui por exclusão. Eu fui lá jogando com as questões que eu tinha, com aqueles que eu tinha certeza absoluta, e aí fui fazendo. Beleza. Vamos adiante, então? Sempre trabalha. Sempre vamos trabalhar dessa maneira. Ó, vê o que está no texto, marca aqueles que todos. Elton, se tivesse mais um pintado aqui, ia colocar Nzinho, Nzinho. Se tivesse mais 3, Nzinho, Nzinho. Se fosse o caso, ó, um gene recessivo, tá? Que poderia ser uma característica dominante. Aí seria o inverso. Adiante. Certo. Então, olha aí, ó. Variações da primeira lei. Então, não esquece, a proporção da primeira lei de Mendel, ela se baseia sempre genotipicamente 1:2:1. Ou seja, um homozigoto dominante, 2 heterozigóticos e um homozigótico recessivo. Tá? Isso genotípico. Se tu pegar o fenótipo, a gente sempre tem, pela primeira lei de Mendel, sem variação, sem nada, nós temos 75% da característica dominante, 25% da característica de recessivo. Quando a gente cruza o quê? A F2, tá? Porque na F1, lembra, sempre 100% do dominante. A gente viu, inclusive, isso na questão. Então, o que a gente vai partir de agora em diante? A gente vai ver que existem casos, né? Casos que a gente vai ter o quê? A gente vai ter variações nessas proporções, tá? Porque existem genes que não têm dominância completa, que têm codominância, que têm polialelos ou alelos múltiplos e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Então, olha aí, ó.
Com muitos conceitos da biologia, existem exceções. Tá? A genética não fica de lado. Então, a primeira lei de Mendel, né, vai apresentar suas exceções ao postulado de Mendel. Aqui foi o que a gente viu. Ó. Alguns deles, genes letais, ausência de dominância ou dominância incompleta, ou dominância e polialelia. Esses aqui são as variações da primeira lei de Mendel. Tá? Essas 4 aí. Genes letais, dominância incompleta, codominância e polialelia. Tá bem? Só esses 4. Tem gente que já surta nisso aí, tá? Para mim, ainda o pior é lá as variações da segunda lei, ok? Então, ó, estas mudanças, então, olha aqui, ó, resultam, né, nas frequências fenotípicas a serem realizadas aos cruzamentos. Tá? Então, vamos lá. Com os genes letais. A primeiro deles, os genes letais. Vamos começar por esse aí. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Já adiantando assim, os genes letais, tu vai ter uma modificação, por quê? O indivíduo não nasce, o indivíduo é abortado. Então, ele não entra no cálculo. Entende? Então, ao invés de a gente contar 4 indivíduos naquele quadradinho de Pinet, ou de Punet, né, nós vamos contar apenas 3, porque alguns deles podem ser abortados e não entrarão nessa conta, porque eles não formarão um serviço. Então, olha lá, ó. Esta variação da primeira lei consiste, então, né, em indivíduos que levam indivíduos à morte, impedindo que as suas características sejam expressas. Então, se ele não vai expressar essas características, eles não entram no cálculo. Tá? O caso clássico, né, é o caso de camundongos, mas nós também temos casos na espécie humana. Aqui é o nanismo acondroplástico. Aqueles que os anões são, não é o nanismo, como é que a gente diz? Não é o nanismo hormonal, tá? É o nanismo aquele genético que os indivíduos expressam aquela, normalmente tem um mesmo formato de rosto, né, de corpo e tal, tá? Então, ó, Quinault, em 1904, estudou o padrão de herança com as pelagens. Então, olha só, a pelagem, uma característica, pode influenciar na morte ou não do indivíduo, tá? Então, só para tu ver, a altura, veja bem, a altura na espécie humana pode causar aborto. Tá? O gene do nanismo acondroplástico pode causar aborto. Então, ó, eram cruzados indivíduos de pelagem cinza entre si, 100% descendentes tinham pelagem cinza. Nem quando eram cruzados com organismos de pelagem amarela, nasciam 2/3, olha só, hein? Olha a diferença. 2/3, a gente estava acostumado a ver 1/4, tá? 1/2 e 1/4, tá? Ou 2/4, né? Muito chiado. Deixa eu ver então aqui. Então, vou afastar aqui um pouco, porque estou muito perto. Ontem não estava, né? Ontem estava menos. Pois é, eu baixei o volume ali no negócio. Vê se fica melhor agora. Olha aqui, ó. Aí o que eu tenho? Quando tu cruza, por exemplo, cinza com amarelo, tu vai ter, então, 2/3 dos animais e 1/3. Olha como modificou a proporção. Tá? Então, olha aqui, ó. O que aconteceria? Ó? O que acontece? Dos animais, a pelagem é amarela, 1/3. Tá? Ó, padrões diferentes da proporção esperada de amarelos. Tá? Ou seja, 3 amarelos e 1 cinza. Bom, agora vamos para o que interessa. Aqui. Então, ó, observando com atenção os resultados, indivíduos homozigóticos, a pelagem amarela não sobreviviam. Dessa maneira, a proporção era alterada. Olha quando eu cruzava, ó, amarelo com amarelo, tá? O que eu tinha? Azão, azinho, azão, azinho. Tá? Então, olha lá, ó. Esse indivíduo azão, azão, okay? Ele não consegue se expressar. Tá? Ele não consegue se expressar, ou seja, ele é eliminado. Então, lá, olha só, quem é que resta? Restam 2 amarelos, sobrevivem, e 1 cinza. Então, aqui a gotinha é o cinza, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter 2 amarelos e 1 cinza. Olha lá o padrão. A gente normalmente via sobre 4, né? Deixa eu ver o que vem aqui depois. Olha aqui, ó. A gente normalmente via sobre 4. Por quê? Porque eram 4 casinhas. Okay? Agora eu não tenho mais 4 casinhas. Agora eu tenho 3. São 2 indivíduos que nasceram amarelo. Eu não estou entendendo. Então, vamos lá. Azão, azão. Morre. Azão, azinho. Tá?
o que eu faço agora? Azinho, azão, também amarelo. Azinho, azinho, agutia ou cinza. Tá? Fiz a combinação dos 4 gametas, como eu falei. Para fazer assim, como a Lara gosta, de cabeça, dá. Tá? Mas o ideal seria tu colocar no quadrinho e fazer o cruzamento. Então, neste caso aqui, digo que esse gene letal, veja bem, este aqui, tá? Este gene letal, ele é dominante. Tranquilo? Olha só. Coloquei um outro exemplo, né, da espécie humana, até para a gente enriquecer isso aí e aumentar isso aí que nós temos, tá? Então, a doença de Huntington, que é uma doença, né, que leva o portador à morte progressiva e degeneração dos nervos. Foi um jogador de beisebol, não sei se vocês sabem, tem até um filme bem legal, que ele vai tendo uma degeneração, ele é um craque, assim, bem na época da guerra, se eu não me engano, e aí ele vai se descobrindo essa doença, então, que é uma degeneração do sistema nervoso, tá? Principalmente o sistema nervoso periférico. Então, a doença determinada pela presença de apenas um alelo letal. Só um alelo. O que ele quer te dizer com isso? O que ele quer te dizer? Um alelo letal. Ele é o que vai se manifestar. Beleza, beleza. Porque assim, tu precisa só de um, ok? Tu precisa só de um para ele se manifestar. Tu não precisa de 2. Ok? Percebe isso? Então, assim, um alelo letal. Então, se tiver 2, a criança nem nasce. Se tiver 1, a criança desenvolve essa doença. Se tiver azinho, vamos dizer assim, os recessivos, azinho, né? No caso, os heterozigóticos vão desenvolver a doença. Azão, a pessoa, né, vai morrer. E, por exemplo, aí no caso, se fosse azinho, então nós, né, porque a doença de Huntington, ela pode se manifestar ela se manifesta, na verdade, até os 30 e poucos, 40 anos. Então, teoricamente, todos nós não temos essa doença. Então, se nós não temos essa doença, nós somos recessivos, ou seja, azinho, tá? Tranquilo? Então, se manifesta com um alelo só, lembra, é sempre dominante. Tá vendo como é que aparece normalmente essas questões? Essas questões, quando falam de variações, dificilmente vem cálculos. Tem cálculos para fazer? Tem. Mas é tu pensar sobre a questão. Então, ele te fala que existe apenas um alelo letal. Esse um alelo letal quer dizer que essa característica é o quê? Dominante. Tá? Não me inventa, olha aqui, não me inventa semiletal, tá? Okay? Nunca escutou isso, nem nunca vai escutar, tá? Então, não existe isso aqui. E a galera, óbvio, né? Porque ter um alelo, tu sabe que existem 2 alelos para cada característica, tem gente que se atira nisso aqui, tá? Então, não entra nessa, tá? Bom, agora esse aqui sim, Quero que tu ache esse padrão aqui. Vê se vocês conseguem achar aí. Pega aquela tua folhinha aí, cara, não te esconde. Pega aquela tua folhinha aí e tenta fazer. Todas as informações estão aqui. Mas já está lá com a resposta, não tem problema. Acha aquela resposta ali, então. Eu vou até fazer aqui também. Ô, Elton. Sabe uma coisa que eu estava pensando ali na outra doença que tu falou? Não, na outra doença. Para ele ter um azão, um azinho, em alguma, sei lá, em alguma geração, alguma coisa, tem que ter sido azão. Porque para ser hétero, como é que é hétero o bagulho? Tem que ter azão alguma vez para ele ser azão, azinho. E aí tu disse que o azão não existe. E aí? Como é que é? Eu não entendi. Eu mais ou menos entendi, só que eu não entendi. Não, tipo assim, a pergunta que eu te faço é, tá, para ele ser azãozinho... Para existir não necessário, porque todos morrem, entendeu, Lara? Todos morrem.
E aí, por exemplo, assim, Tá. o cruzamento, assim, ó, o azão, por exemplo, esse caso aqui é um caso de azão, tá? Que é a acondroplasia. Entendeu? Tenta fazer esse cruzamento e achar essa resposta aí. E aí depois eu te explico essa história. Eu entendi agora o que tu quis dizer. Tu tá me dizendo que sempre precisou existir um azão para chegar num azinho, para chegar num azinho. Não, não precisa. Não, para chegar num azinho, não, mas para ter o indivíduo com azinho, tem que ter um azão. Não. Tu pode ter só o azinho. Tu pode ter só o heterozigoto. Tu não precisa ter o homozigoto dominante. Elton. Hum. Ali fala que a letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Então, quer dizer que é azão? Isso aí. Azão Tá. mata os indivíduos. Entendeu? A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla, ou seja, azão. Entendeu, Duda? Entendi, porque eu não tinha visto que era, tipo, teria que ser azão para morrer, porque aí não faria sentido a resposta, porque seria Claro. azão pros E aí, dois. é o que mais ou menos o que a Lara estava tentando chegar no raciocínio dela ali sozinha, entendeu? Por exemplo, assim, ó, o que ela pensou? Precisa ter esses dois azões primeiro, um casal, para chegar num azinho. Não precisa, entendeu? Porque assim, ó, pode ter existido toda a vida azinho, e esses cruzamentos. E aí, quando o macho doava o azão, a fêmea doava o azão, esse filhote, ou esse caso aí, no caso, assim, a pessoa nem não desenvolvia. Quer ver? Ó? 2 anões, só para vocês terem ideia, tá? 2 anões podem ter filhos normais. Entendeu? Então, por exemplo, a criança com 8 anos de idade, 9 anos de idade, é maior que o pai e a mãe. Não ri, Eduardo, tu não vai para o céu. Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Entende? Então, assim, ó, então os anões, aqueles que têm uma característica específica e tal, né? Por isso que eu falei, eles têm toda uma característica que é de face, de tudo. Então, eles têm a cabeça normal, né? O tronco normal, mas aí as pernas e os braços são curtos. Que é o que eu costumo dizer, eu costumo dizer para as pessoas assim, mas como assim? Tudo que é anão é anão? Não, porque tem um anão hormonal, entendeu? Então, tem aquele anão hormonal que é simplesmente só a pessoa não cresce. Só. Né? Feito? O Elton, mas eu vou te dizer, não, tipo, o raciocínio que eu tava tentando chegar era assim, daquela outra doença. Tipo, nas outras reproduções, será que existiu algum azão para ter algum casal azinho e aí começar a ter a doença por azinho, entendeu? Era essa mesmo. Mas é isso que eu estou te dizendo, não precisa ter o azão Sim, não, para ter o não azinho. precisa. Pode ter tido sempre o quê? Ter tido sempre só azão. Não precisa ter o azão para existir os outros. Sim, foi daí que depois eu me dei conta, porque eu achei que, sei lá, para ter uma doença desse tipo, sei lá, nos primórdios deveria ter um azão sei lá, com um azinho, e aí depois fica azinho e aí tem a doença, sei lá. Fiquei imaginando alguma coisa do tipo assim, mas doença pode ter com azinho, e eu não sabia. Sim, a doença se manifesta, na verdade, com o azão, tá? O azão morre. Então, por exemplo, ó, tu aí, Lara, Duda, Valentina, Nicolas, Elton, todos nós somos o quê? Nós somos azinho, porque nós não somos anões com esta característica. Entende? Então, olha aqui, ó, olha que eu vou botar aí no grupo aí, ó. Olha como é que eu me organizei. Deixa eu riscar só isso aqui, ó, antes. Deixa eu riscar para vocês verem que o azão é letal. Ó.
Dá uma olhadinha aí. Vê se vocês chegaram a isso. Claro, qual foi a diferença aqui agora? Eles utilizaram, ao invés de utilizar fração, tá? Eles utilizaram o que aí? Eles utilizaram porcentagem. Então, o que eu vou ter? Né? 2/3, ou como vocês quiserem, aí 66,7%, né? De indivíduos anões, tá? E aí, o que a gente vai ter também? A gente vai ter 33,3% de indivíduos normais. Conseguiram chegar nisso aí? Então, ali que eu risquei o azão, risco o azão, porque está escrito no texto, ó, letalidade, tá? Letalidade se dá por um gene duplo, em dose dupla. Então, ele só se manifesta, ou seja, o indivíduo só morre quando tem. Então, por exemplo, assim, ó, anões podem ter filhos normais, mas, veja bem, ó, questão teórica também, mas pessoas, nós, por exemplo, nós, assim, normais, não podemos ter filhos anões. Tá? F1 é o primeiro cruzamento, Nicolas. É quando tu cruza 2 puros, ou seja, um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo. Isso seguindo, né, a lei de Mendel. Tá? Tem F1, okay, que tu cruza um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, tu tem 100% da característica fenotípica do dominante. E aí na F2, quando tu cruza esses dois heterozigóticos, que é aí que tu vai obter, então, a F2. Tá? Mas, de novo, isso seguindo a lei de Mendel à risca, tá? Ô, Elton, o que é autossômica mesmo? A autossômica é que não faz diferença se é homem ou mulher, tá? Está presente em todos os genes, ok? Em todos os indivíduos, tá? Não tem influência do sexo, entendeu? Por exemplo, deixa eu ver, pelo na orelha. Pelo na orelha é uma característica que só o homem tem. A cara da Duda. A Duda só corre o olho assim, que isso? Ah, pelo aqui dentro da orelha, ó, só o homem tem. Então tá ligado ao cromossomo Y. Então as mulheres não têm como ter. Ah, então a gente diz que é uma restrita ao sexo. Isso não é autossômica. Isso é restrita ao sexo. Ah, por exemplo, calvície é influenciada pelo sexo. Deixa eu ver. Hemofilia é uma doença ligada ao sexo, está no cromossomo X. Daltonismo ligado ao sexo, está no cromossomo X, entende? Então, são características que estão nos cromossomos sexuais, essas que eu falei agora. As outras, cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo, altura, tudo isso é não sexual, ou seja, autossômica. Tranquilo? Elton, eu não sei o que eu fiz de errado. O que tu fez de errado? Porque, tipo, eu botei que o casal, ele é azão-azinho. Beleza. Tá, e aí eu fiz, e aí deu azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Perfeito. E aí? Tá, mas pra tu ter essa doença, tu não tem que ser azão-azinho? E aí, Sim. então não é 66,7, seria 50%, não? Não, porque tu esqueceu do quê? O que tu esqueceu? Não sei o que eu esqueci. Não? Não. Sim. Olha. Aqui. Ó. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Mas é isso. Quê? O que é uma... Vamos lá. O que é dose dupla do gene dominante? Pra mim é azão. Perfeito. Essa criatura nasce? Não, então não é... mas aí tu elimina aquele ali. eu elimino e aí a porcentagem pra mim continua de 50%, porque só Claro tem que não, 2. porque aí só tem 3 possibilidades de nascimento. Tu olhou a foto que eu botei no grupo, Aninha? Tá, eu já descarto na hora, eu não comparo. Isso, claro que descarta na hora, entendeu? Se tem que eliminar ele, seja dominante ou seja recessivo, tu já elimina na hora, entendeu? E aí ele não entra na porcentagem, por isso que fica esse quebradinho aí. Te ligasse? Bonito. O Elton, coitadinho do morto, nem entra na probabilidade aí. É que nem aquela coisa, aproveita em vida, que depois de morto ninguém se lembra mais da gente. Ah, tranquilo? E pior é esse aí que nem nasce, né? Muitas vezes eles são abortados, né? Causa aborto, tá? E é muito comum, tanto é que os anões é muito comum ter aborto, tá?
Bom, vamos lá. Então, ó, dominância incompleta, tá? Então, dominância incompleta, uma outra característica. Então, genes letais, né? Acho que, de uma forma geral, é tranquilo. Só tem que se ligar de novo na interpretação dos problemas, tá? Então, olha aqui, ó. Ausência de dominância também pode ser chamada de dominância incompleta. Eu prefiro chamar de dominância incompleta. Tudo bem. Porque a ausência de dominância parece que assim, não tem nada a ver. Mas tudo bem. Eu gosto. É mais melhor. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Ela acontece quando há uma relação de... Quando não há, desculpa, tá? Até era para ter colocado aqui de negrito. Não há uma relação de dominância entre os genes envolvidos. Então, agora não tem mais gene dominante. É só a diferença. Não tem azão, não tem azinho, não tem azinho. É tudo letra maiúscula. Ah, porque não tem dominância. Está dizendo aqui, ó, não há uma relação de dominância. Mas, olha como é que está... Só olha, não lê, tá? Só olha como é que está expresso aqui embaixo. Bezão, vezão, vezão. Agora não olha lá, não lê lá, olha para aqui para mim, tá? Então, tá vendo? Isso é genótipo. Então, tá vendo que eles não têm dominância? Então, quando a gente cruzou lá os puros, que era o bezão e o vezão, ao invés de era assim, bezão, vezinho, mas agora tem duas letras. Calma. É só representando a cor. Tá? O bezão, das flores brancas, o vezão, que é o exemplo que a gente vai utilizar, das flores vermelhas. E aí, quando tu junta eles, vezão, o que tu esperava? Vai ficar branco ou vermelho. Não! Agora forma, olha só, um terceiro fenótipo. Tá? E esse terceiro... Não me diz que é aí que acontece a mistura de cor dos descendentes depois. Tu diz em quê? Que, tipo, por ser... É das plantas aí? Tipo... É essa característica, mas não são em todas as espécies, tá? Não são em todas as espécies. Então, por exemplo, aqui, a Myriabilis jalapa é uma flor muito comum, inclusive aqui em Rio Grande. A famosa vai-te-a-merda. Flor maravilha. Tem ali no... Sabe o canalete? Canalete ali, quem caminha no canalete, tem aquelas plantinhas ali, tudo ali. Não tem umas florzinhas brancas, não tem umas rosas. Agora tem umas até laranja, mas é geneticamente modificada. É a famosa vai-te-a-merda. Planta maravilha e tal. Então, o que acontece? O que é o original dela, tá? Ter as brancas e as vermelhas. Lá no colégio, só para tu ter ideia, eu posso até mandar uma foto para vocês amanhã, mas eu tenho aula no colégio. Se eu for, né? Olha aqui, ó. Então, o que acontece? Eu mando para vocês, lá tem flores rosas da Myriabilis jalapa. Ou seja, lá os genótipos e os fenótipos são VB. Tá, mas eu queria continuar aqui, ó. Então, quando não tem dominância, ou quando a gente tem dominância incompleta, a gente forma uma terceira característica. Olha só que legal. Então, eu deixo de ter só o branco e o vermelho, eu deixo de ter só o amarelo e o verde, eu deixo só ser rugosa e lisa, eu deixo de ser uma planta só alta e baixa. Entende? Então, eu deixo de ser os extremos, como o Mendel disse. Ou é uma ou é outra, que foi o que facilitou os estudos dele. Com quem? Com a Pisum sativum, que era uma outra planta que ele utilizou lá os estudos das ervilhas, como a gente viu. Lembra de onde era a flor dele? A flor dele ou era terminal ou era axial. Lembra onde eram as cores? Branca ou púrpura. E quando se misturava, lembra o que acontecia? 100% púrpura. E aí depois na F2, 75% de púrpura, 25% de branca. Então, lá não tem dominância incompleta, porque não formou a flor rosa, ou sei lá, azul, entendeu? Aqui sim. Então, olha só, aqui nós vamos ter a formação de um terceiro genótipo, ok? Então, olha só, isto acontece com a planta maravilha, espécie Myriabilis jalapa, né? Esta planta pode ter flores brancas com genótipo, bezão, então a gente utiliza sempre maiúsculo, flores vermelhas com genótipo vezão, e flores rosas com genótipo BV, tanto faz. Olha só como é que fica. Eu peguei aqui, ó, cruzei uma planta vermelha com uma planta branca, tão branca que nem aparece. Olha aqui, ó, o que eu vou ter aqui? Ele utilizou aqui eu acho que é do inglês, né? White, red,
Então, ele utilizou só isso, tá? Então, Rzão, Rzão e W, W. Deve ser isso. Então, olha só. VB, 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 VB. Tá? Aí, tá aqui embaixo, eu nem tinha visto. Então, o que eu tenho aqui? Rosa, rosa, rosa. E se eu cruzasse uma rosa com uma rosa? E aí? Faz aí no cantinho. Faz o cruzamento. Cruza uma rosa com uma rosa. Ou seja, uma VB com uma VB. Dá para fazer de cabeça, mas aí, né, como eu falei, não segue a Lara. E aí? Eu já terminei aqui. Quero as respostas em box aí. Não vem me enrolar. Quero saber quanto deu de vermelha, quanto deu de branca e quanto deu de rosa. Vai. Manda. Como é que é? Manda. Posso falar? Não fala, senão vão copiar. Aqui, ó, deixa se arrebentar. Ou manda foto aí. Manda foto em box. Ou manda no privado. Isso, beleza. Ó, o Matheus matou. Beleza. Vamos lá. Tenta fazer. Não adianta ficar só olhando. Isso é que nem matemática. A gente não aprende olhando. Não adianta. Bem que eu tentei minha vida toda. Ó, a Duda mandou. Ó, matou também. Ó o Nicolas. Ó, perfeito. Olha lá, deixa eu ver aqui, Isadora. Beleza. Isso aí. Viu? Não tem mistério. Tá vendo? O que a gente sempre precisa identificar? A gente sempre precisa identificar o quê? O que nós estamos tratando. Ó, vou mandar no grupo aí para vocês como é que ficou aqui, ó. Tá? E aí vocês acompanham aí depois, quem quiser, né? Se orientar. Essas são as proporções. E o que outra coisa que tem que chamar a atenção de vocês, que eu sei que vocês ainda não se ligaram, né? Mas assim, ó, o que tem que chamar a atenção de vocês? Vocês perceberam que sempre, tá? A proporção é a única, tá? É a única. A proporção tá, Lara, eu vou interpretar isso assim, 50 de cada, não, 25 de cada. Tá, te entendi. Entendi. Ah, tá certo. Lara, olha, Lara complica a minha vida. Olha aqui, ó. Tá certo. Aqui, ó. O que você tem... Fala difícil com a gente, tem que falar difícil contigo, né? Quer me babar aqui agora, fala difícil com a gente? Não, é o que eu tenho que falar, né? Infelizmente. Queria eu conseguir facilitar mais. Mas é que assim, genética é bom quadro, porque aí tu faz vários exemplos. Olha aqui, ó. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Aqui, ó. Chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Sempre. Isso aí pode vir até com uma questão teórica, tá? Na dominância incompleta, a gente vai ter sempre a proporção de genótipo igual a de fenótipo. Perceberam isso ou não? Vou repetir, ó. A proporção dos fenótipos, tá? É sempre igual a dos genótipos. Então, por exemplo, o resultado que a gente teve aí, 1/4 ou 25%, tá? De vermelhas. 1/2, né? Ou, né, no caso aí, 50% de indivíduos rosas, tá? E ainda 1/4 de indivíduos brancos. Então, a quantidade sempre do genótipo é sempre idêntica. Então, por exemplo, se vier numa afirmação lá sobre as variações da lei de Mendel, sei lá, estou pensando num verdadeiro ou falso, tá? Assim, na dominância incompleta ou ausência de dominância, sempre, em qualquer cruzamento, os genótipos são, nas proporções genotípicas, são sempre idênticas às fenotípicas.
Olha que bonito, viu? A Lara reclama do que eu estava falando, né, que eu complico, mas é a nomenclatura que eles vão utilizar. Então, essa proporção vai ser sempre igual. De novo, tá? É sempre, sempre. Em qualquer cruzamento. Tu pegar branca com vermelho, é a mesma coisa. Vermelho com rosa, é a mesma coisa. Branco com rosa, é a mesma coisa. Rosa com rosa, é a mesma coisa. Genótipo igual a fenótipo. Nas outras, Elton, mas olha aqui, ó, deu aqui o genótipo igual ao fenótipo. Ok, fera? Mas aí vai ser uma situação, não vai ser em todos os cruzamentos que tu fizer. Tá? Tranquilo? Um outro exemplo, esse aqui eu gosto bastante, tá? Que é qual? Ó? Nós temos aqui, então, as galinhas de Andaluz, ou de Andaluzia, uma região de Portugal, tá? Onde elas têm a plumagem normal, olha lá, ó, PP, tá vendo que a gente utiliza sempre a cor, né? O primeiro nome ali, a primeira letra do nome, PP, tá? Que são pretas, né? BB para as brancas. E aí a gente vai ter as azuladas, ou cinza azuladas, tá? Muito ruim. Eu estou gritando de novo. Vê se melhora. Melhorou agora? Bastante? Sim ou não? É que eu fico aqui, ó. Cada vez eu vou ficando mais perto aqui. Eu acho que é por isso que dá o... Agora melhorou? Viu? Eu vou ver. Não tem? Não. Sim ou não? Resolvam. Pra mim melhorou. Quando tu vai para trás, assim, e fala baixinho, fica bom, mas o problema é falar baixo, né? O problema é falar baixo. Eu acho que não faz muita diferença. O professor fala muito alto, todos os professores que eu conheço falam alto. Então, até assim, ó, tipo, não, até para conversar com pessoas assim é complicado. É mal, não Não, adianta. a única exceção à causa é o Rafa, porque ele é muito calmo, mesmo sendo professor de física, ele não grita nunca. Pior, Tirando ele, todo mundo grita. pior, né? Pior. E olha que eu tive contato, assim, eu acho que umas 3, só final de ano, as festas de final de ano do cursinho. Então, quer dizer, tipo, e o cara que sempre naquela calma, nunca... Pô, é mesmo. Bom, vamos lá. Vamos tentando. De repente ele toma um maracujina antes da aula, né? Tá louco. Ó, vamos lá. Ô, Elton, ele deve viajar no mundo da física dele, incompreensível. Física incompreensível, Pode ser, também pode ser isso, né? Tipo assim, só ele entende, então pode ser, não tem problema. Nem sei. Mas dizem que é bom, né? Tá louco. Vamos lá. Olha aqui, ó. Bom, quando eu cruzo, então, brancas com pretas, eu vou ter, né, a cinza azulada, e quando eu cruzo a cinza azulada, tá vendo? É o mesmo padrão, tá? Vai ter o mesmo padrão aqui, tá? Então, olha só, o que eu vou ter aqui? Aqui os cruzamentos, né, das galinhazinhas, duas, vamos dizer assim, azuladas. Quando eu falo azul, a galera pensa que é tipo a camiseta do Grêmio, alguma coisa do tipo, né? Então, é cinza azulada, né? Dá esse tom, assim, acinzentada, né? Também falar camiseta do Grêmio dá até azar. Olha aqui, ó. E o que acontece, né? A gente tem, então, um cruzamento, onde a gente vai ter também, olha só, duas cinzas, uma preta e uma branca. Tá vendo? A mesma proporção que a gente teve das duas rosas. Duas rosas, uma vermelha, uma branca. Tá? Proporção 1:2:1. Tá? Aquilo? Mesma coisa, não muda nada. Elton, se tiver um outro exemplo, tu vai utilizar da mesma maneira. Agora, aquela que o pessoal assim tem um pouquinho mais de medo e que já caiu 2 vezes no Enem, tá? Ok? Tranquilo? Então, te segura aí na cadeira, tá? 2 vezes no Enem já caiu alelos múltiplos ou polialelia, ok? Então, vamos lá. O que é isso, né? Então, é a situação onde um gene, okay? Esse gene pode apresentar mais de 2 alelos, tá? 3 no caso, 4, 5, 10, 20 e assim por diante, tá? E não apenas 2, o mesmo cromossomo. Até agora a gente viu assim, ou era azul, ou era preto, ou era rosa, ou era branca, ou era alto, ou era baixo, ou era isso, ou era aquilo. E agora a gente pode ter isso, aquilo e aquilo outro. Isso é polialelia. Que vai ter dominância diferente, olha só,
diferente, vem babar de novo, diferente da dominância incompleta. Porque a dominância incompleta, o que ela faz? Ela não tem dominância. E aqui nós teremos dominância, tá? Eu fico nervoso falando assim, baixo e devagar. Aqui, ó. A explicação para a coexistência polielétrica deriva, e olha só, de processos mutagênicos. Então, um dia aconteceu uma mutação que fez com que esses alelos, né, tivessem, então, sido, então, selecionados e adaptados ao ambiente. Lembram, olha aqui, ó, até postei essa semana, né? Foi a postagem lá que o pessoal lá da empresa lá, a gente combinou de fazer. Epigenética. Lembram como o ambiente pode influenciar nas questões ambientais, podem ativar ou desativar genes de determinadas espécies? Isso é epigenética, tá? Além de a gente ter conversado ontem, na verdade, semana passada, em um pedacinho, né? Retomamos ontem de novo, da epigenética, ainda postei lá na minha página, tá? Então, olha só, então, provavelmente, mas também, olha aqui, ó, não vem o caso. Ó, no organismo humano, o sistema BO, então eu tenho um gene A, tenho um gene para B, e eu tenho um gene para O, sabe? Gene para A, gene para B, gene para O. Isso é um caso de polialelia. E o AB tu não falou? Sim, porque o AB é uma outra coisa dentro dessa coisa, tá? O AB é a codominância. Então, vamos lá. O que a gente viu até agora? Genes letais, dominância incompleta ou ausência de dominância, e agora a gente está vendo polialelia. Então, vamos lá. Como é que funciona lá os genes letais? Genes letais, então, é um gene que é onde há um aborto, ou seja, o indivíduo não expressa seu fenótipo, e se ele não expressa o seu fenótipo, ele não entra na contagem, nos números, nas continhas. Então vai ter variação da primeira lei. Dominância incompleta ou ausência de dominância. Não tem gene dominante. Então, dois genes podem codificar um terceiro fenótipo. Então, pegar as flores. Eu tinha o gene B, eu tinha o gene V, o V do vermelho, o B do branco. E quando eles estão em contato, ou seja, o heterozigótico, é assim que a gente, né, iria chamar, o heterozigótico, ele apresenta uma terceira característica. O que a polialelia faz? Tu tem uma mesma característica, que é o tipo sanguíneo, ok? Só que ao invés de tu ter dois, A e B, tu tem o A, o B e o O. Se a gente pegar lá a pelagem dos coelhos, que é a mais comum, né? Nós temos 4 tipos, ok? 4 tipos. Então, o que eu tenho? Eu tenho o selvagem, aí eu tenho o chinchila, eu tenho, por exemplo, né, o himalaio e eu tenho o albino. Eu tenho 4 características para um mesmo alelo, ou seja, pelagem desses animaizinhos lindos, maravilhosos, que são os coelhinhos. De comer, inclusive. Olha só. Então, quando eu tenho aqui, então, gene O, gene A e gene B. A B é um outro exemplo, é uma outra história. E, como eu já tinha falado, né, a expressão, então, da pele. Então, olha só. Olha o que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho uma situação de dominância. A gente chama de dominância em cadeia, dominância em processo, dominância em escala. Olha só, pegando aqui, então. Eu tenho, tendo a relação de dominância, Czão, representa quem? Agouti ou selvagem. Czão, CHzinho lá em cima, a gente chama de chinchila, tá? C vem de coelho, tá bem? E é por causa de coelho, porque é a pelagem dos coelhos. C, aí se padronizou utilizar assim. Olha só, Czão H, de Himalaia, o Czão Azinho, ou simplesmente Czinho, é uma questão de dominância. Ok? Então, olha, está presente em relação a todos. Beleza. Agora, deixa eu ver o que vem aqui depois. O que eu tenho aqui? Tenho aqui os genótipos e os fenótipos. O que é isso aí? Eu preciso saber? Claro que não. Tá? Olha o que é o selvagem. Selvagem, né? Vai ser, olha só, ele aqui, presta atenção nisso, tá bem? Ele é o homozigoto. Esse é o homozigoto total, o mais dominante de todos. É o selvagem, vamos dizer assim, puro. Ok? Homozigoto dominante. Aqui ele continua sendo selvagem, só que ele é hétero com chinchila. Tá vendo? Tem um gene hétero de chinchila. Esse aqui é hétero com himalaio. Esse aqui é hétero com albino. Entenderam?
Então, o selvagem ele pode ser homozigoto, ele pode ser hétero com chinchila, hétero com himalaio e hétero com albino. Agora vamos para o de baixo. Chinchila. Não é o animal chinchila, mas é com a mesma pelagem, uma pelagem parecida, cinza. Tá? Então, esse aqui é o homozigoto chinchila. Por que ele não pode estar cruzado com o selvagem? Porque senão ele seria selvagem. O selvagem é dominante de todos. Aqui embaixo. Ó, selvagem. Né? O agouti, dominante sobre chinchila, que é dominante sobre himalaio, que é dominante sobre albino. Então, olha lá, ó, é o homozigoto aqui. Ele é heterozigoto com o himalaio. Então, que ele é dominante sobre o himalaio. Ele é o homozigoto, ele é heterozigoto, desculpa, com o albino, que ele é também dominante sobre o albino. E o himalaio? Tá? O himalaio, ó, branquinho, com as orelhinhas pretas, fuça preta e normalmente patas e rabinho preto. Tá? Pode ser cinza, marrom também, não tem problema, mas é mais ou menos nesse estilo. Então, o que acontece? O himalaio, ele pode ser homozigoto ou dominante em relação ao albino. O albino, o recessivo de todos. Claro isso? Claro ou não? Não? Eu vou usar o exemplo do Enem, tá? Eu vou colocar aqui e vou cantar pedra para vocês. Esquece aquele exercício ali do lado. Então, dizia assim, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar a foto para vocês aí, eu quero que vocês olhem. Essa foi a questão do Enem. A última questão que caiu de polialelia. Tá? E aí depois eu vou dizer mais ou menos como é que foi o enunciado. Eram letras, como está aqui. Em que ano foi? Foi? Acho que 2014, 2015. Olha, dá uma olhada aí. E aí eles perguntavam assim, quantos genótipos possíveis saem daí? Quantos genótipos a gente consegue formar aí? Ô, Elton, Hum. uma coisa que eu fiquei meio que em dúvida, assim, eu posso estar rateando. Se eu tivesse que comparar o A e o C, o A, ele seria dominante em relação ao C, é isso? Tá. Que seria dominante em relação ao B. Vê se vocês chegaram nisso aí. Seis? Entendeu? Isso foi a questão do Enem. Assim, claro, ele não perguntava o número, aí ele dizia assim, ó, podemos ter 6 genótipos aonde A é dominante sobre C e C é dominante sobre B. Só isso. Então, para vocês verem que assim, ó, eles de repente, aí tu grava essa tabela, aí tu grava essa tabela, tá, beleza, vai na prova e aí cai assim, A, C, B. Ou, sei lá, números romanos, ou, sei lá, imagens, sabe? E aí tu fica assim, e agora, o que eu faço? Entende? Tu tem que entender o raciocínio da coisa. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 6 genótipos possíveis para expressar essa característica lá, seja lá qual for. Nem sei qual é. Mas para expressar essa característica. Então, são 6 genótipos possíveis.
Ok? E quantos fenótipos? Quantos fenótipos a gente tem aí? Nessa aí que eu mandei para vocês. Quantas características, vamos dizer assim? Tem 3. Perfeito. Característica A, característica B, característica C. Isso aí. Teríamos 3 características, que nem a gente tem aqui, ó. Selvagem 1, chinchila 2, Himalaia 3, albino 4. Agora, quantos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 genótipos para 4, né? Para 4 fenótipos. Então, são 10 genótipos possíveis para codificar 4 fenótipos. Vamos ver se vocês conseguem fazer sem olhar, né, a resposta. Tentem chegar nessa resposta aqui, ou tentem pelo menos interpretar. Faz. Tem que fazer, não adianta. Não adianta chorar. Faz aí. URGS, hein? Olha só, cai na URGS. URGS. Não botei a tabela. Não, mas não precisa. Não dá. Tinha que ter a tabela. Não adianta. Vai dar. Se escaparam. Aí, ó. Esse dá. Esse dá. Tu precisa calcular um número de alelos. Ô, Elton. Oi. Mas eu fiquei pensando numa coisa. Pô, se é uma espécie de ploide que, tipo, tá relacionado com uma série de 4 alelos múltiplos, quer dizer que são 4 indivíduos com com 2 diploide, aí não tem como ter mais alelo, porque cada um vai ter 2. Ou não tem como pensar assim? Tem como pensar. Só que aí o que acontece? Em um determinado indivíduo da espécie referida ao número máximo de alelos representados, relacionado ao caráter em questão, será igual a... Elton, para te falar a verdade, eu não entendi nem o enunciado e nem o que eu tenho que fazer, então eu vou esperar te explicar. Beleza. Vamos lá. Já vi que ninguém entendeu. Vamos lá. Então, aqui, ó. Suponha que uma certa espécie de diploide exista um caráter relacionado com uma série de 4 alelos. 4 alelos. O que ele te disse aí? O que ele te disse aí? Tá, que vocês falaram, vocês já me falaram. 4 alelos. Beleza.
Alelos múltiplos, ó, ainda colocou URGS, hein? Colocou aqui do lado, ó, isso aqui tá, beleza. E o que ele está te dizendo? Existe 4 alelos, ok? Vamos supor que fosse lá chinchila, aguti, himalaio e albino. São 4 alelos, ok? São 4? Beleza. Vamos pegar esse exemplo, para a gente tentar entender. Em um determinado indivíduo da espécie referida. Em um determinado indivíduo da espécie referida. E aí tu pega um coelho. Tá? E esse coelho é todo branquinho, de olhos vermelhos, de pelo branquinho. Eu sou coelhinho. Não tem a musiquinha aquela? Beleza. Ah, então ele tem quantos genes para isso? O indivíduo, não a espécie. Não escutei, Duda. Pensasse alto. Estou pensando alto. Vamos lá. A espécie tem 4 alelos. Agora eu buguei. Ó, a espécie tem 4 alelos, ok? Vamos lá. Eu, Elton, tá? Meu pai era sangue A. Minha mãe é O. Ok? Então, eu sou A. Mas recebi o sangue, como é que é o gene da minha mãe. Porque eu sou heterozigótico com absoluta certeza. A do meu pai, que o pai doou o Izão A, e a minha mãe doou o Izinho, que o I é recessivo, tá? Que representa o O, ok? Então, eu tenho característica de A, mas também tenho um gene de O. Eu estou dizendo isso para vocês. Eu te pergunto, a espécie humana tem 4 tipos, normais, tá? 4 tipos de sangue. A, B, O e AB. Todo mundo concorda com isso? Beleza, então nós temos 4 tipos, né? 4 tipos possíveis de sangue. Eu, Elton, tenho quantos alelos? Eu, Elton, indivíduo Elton, eu tenho quantos alelos no meu sangue? Dois, muito bem. Elton, repete de novo. Ah, eu ia pedir para te repetir. Claro, repito, sem problema. Olha aqui, ó, vamos lá. Eu, Elton, indivíduo. A espécie humana tem 3 genes, tá? Vamos pegar 3 genes. Tem 3 genes para o sangue. O O, o gene O, o gene A e o gene B. Tá? O AB se forma de uma outra característica, ok? Tem esses 3 genes. Só que eu, Elton, tenho um gene do meu pai, que é A, e tenho um gene da minha mãe, que é O. Isso, com certeza, eu sou A, e a minha mãe só pode ter me doado o O porque ela seria recessiva, tá? Então, aí eu te pergunto, a espécie humana tem 3 possibilidades. Agora, o Elton, quantos genes alelos o Elton tem? Perfeito. Um recessivo. Aí, ó, nesse exemplo, né, pegando o exemplo do Elton, um dominante, né, que seria o A, e um recessivo, que seria o O. Quem é O aí? Alguém aqui no grupo é O? Ó, a Duda. Vamos pegar o exemplo da... Ah, a Lara também, né? Então, aqui, ó. Vamos pegar o exemplo da Duda, tá? A Duda é O. Ó, o Matheus também é O. Beleza. Quantos genes, Matheus, tu tem no teu sangue? Não. Para codificar o sangue, vamos pensar. Quantos alelos, vamos utilizar a expressão daí do problema. Quantos alelos tu tem para o gene O? Tu, Matheus, não a espécie humana. Não é um do pai, um da mãe? Tem que ser. Então, se é um do pai e um da mãe, o indivíduo Matheus tem 2. O indivíduo Elton tem 2. A indivídua Eduarda tem 2. Tá? Isso que ele está perguntando. Olha como é importante a interpretação na genética. Tá? Óbvio, cara. Imagina a quantidade de gente que se atirou marcando 4 e vocês de cara iam marcar 4. Tá? Porque, olha lá, vamos de novo. Suponha que em uma certa espécie de hiploide exista um caráter relacionado a uma série de 4 alelos múltiplos. Numa espécie, ele está dizendo, numa espécie tem 4. Tá? 4. Beleza. Em um determinado, um indivíduo só, umzinho só,
vou lá pegar aquele coelhinho, aquele ratinho, aquele humaninho lá, um indivíduo da espécie referida, o número máximo. A gente pode ter mais de 2 alelos? O locus gênico lá permite? Não, somente 2. Então, um vai ser doado pelo pai, um vai ser doado pela mãe. Então, o indivíduo lá, pinçado dentro da espécie, só pode ter 2. Essa é a URGS. É por isso que eu amo de paixão. Fala. Tá, mas na hora quando eu pensei ali, tipo, a série de 4 alelos, eu já achei que fossem 4 indivíduos. Não. Aonde diz 4 indivíduos? Se diz aqui, ó, aqui depois do ponto, ó, em um determinado indivíduo. Ah, mas aí ele, sei lá, ele diria se... não sei, que na hora eu pensei que fossem, sei lá, 4 espécies, e aí que, não, por exemplo, não diz, uma delas seria... Não, mas para tentar entender, para tentar viajar um pouco, aí eu achei que, tipo, fosse uma, exemplo, azão, azinho, aí outra, azão, azão, aí outra, azão, azinho, aí depois outra, azinho, azinho. Mas que aí fosse, eu achei Lara, só 2. Pensa assim, ó, que fosse. Eu vou botar aqui, ó. Pensa assim, ó. A, B, C, D. Ok? Então, o indivíduo assim, ó. O que acontece? Vamos supor... Vamos pensar aqui, ó. Vou botar assim na ordem, depois eu mando a foto aí para vocês, para ver se vocês entendem. Então, eu coloquei em ordem de dominância. A é dominante em relação a B, que é dominante em relação a C, que é dominante em relação a D. Estou pegando esse exemplo, ok? Aí, vamos supor que os meus pais, tá? Vou colocar aqui, ó. Pai, mãe, que são os progenitores. Vamos supor que o meu pai fosse assim. BD, e a minha mãe fosse, sei lá, AC. Tá? Aí o que acontece? Existem algumas possibilidades de cruzamento. Eu vou botar aqui, ó. Depois eu ponho a foto aí. BA e depois, no caso aí, AB, né? Que o A é dominante. AB, tá? Já mando aí. Aí depois o que eu tenho aqui? Depois eu tenho BC. Perfeito. Depois eu tenho aqui A, D, porque o A é dominante. E aqui eu tenho C, D. E aí vamos supor que eu sou este cara aqui. Eu. Olha o que eu fiz aí. Vê se vocês entendem aí o que eu coloquei aí para vocês. O A é dominante em relação a B, que é dominante em relação a C, que é dominante em relação a D. Tá? Aí o meu pai lá era BD e a minha mãe era AC. Ok? Aí quando eles cruzaram, beleza. Olha as possibilidades que eles tinham ali. Tinha a possibilidade do Eltinho ter nascido AB, do Eltinho ter nascido BC, AD ou CD. Tá? E aí, olha lá, eu nasci AB. Okay? Não tem nada a ver com sangue. Okay? O Elton é AB. Aí eu te pergunto, o Elton, para esta característica, tem quantos alelos? Fala comigo, Lara. Agora não me deixa falando sozinho. A espécie poderia ter A, B, C ou D. Como eu coloquei ali, 4, olha lá, como diz ali, ó, 4 alelos, ou seja, alelos múltiplos, tá? Agora, o Elton, ali, ó, perfeito, Nicolas, é isso aí. Sempre quando ele se referir a um indivíduo dentro de uma espécie, pode dizer assim, cara, a gente poderia ter aqui, ó, 20 alelos, entendeu? Ter 20 alelos, imagina a confusão que ia dar. 20 alelos, mas aí quando eles perguntarem assim, o Elton, que pertence àquela espécie que tem 20 alelos, ele vai ter quantos alelos para essa característica? 2. Ele só pode ter 2. É isso que confunde a galera nos alelos múltiplos. Tranquilo? É claro esse? Elton, eu me perco. O alelo é a duplinha e o gene é uma letrinha, é isso? O gene é a sequência, que é representada pela letra. Entendeu?
Não. Vamos lá, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui e mando aí no grupo. Eu acho que eu me perdi, tipo, por causa disso na hora do enunciado. Beleza. Então, olha aqui, ó. Eu vou colocar um heterozigoto, tá? Um azão, azinho. O azão e o azinho são alelos. Tá? Então, eles representam uma região. Ok? E essa região tem um código. E esse código é que é o gene. Tá? Então, a gente utiliza A, Bzão, Bzinho, Rzão, que nem aquela hora do Nicolas, Nzão, Nzinho, 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 para dizer que ali é uma região. É uma região onde tem um código. E esse código, né, é o que a gente vai chamar, vai codificar aquela sequência do gene. Tá? Codominância. Olha só. Isso é legal. Então, o que a codominância faz? Agora, olha só. Quarta e última variação da primeira lei de Mendel. Ok? Então, a codominância, olha só, pode ser definida como uma das situações em que organismos heterozigóticos expressam ambos os alelos em um gene ao mesmo tempo. O que eu quero te dizer? Vamos lá. Como é que eu defini para vocês? Aí tem que falar comigo, senão para ver se vocês estão entendendo mesmo. Escreve, abre aí a câmera, o negócio aí, o microfone, e fala comigo. Como é que eu defini para vocês a dominância incompleta? Parece igual, mas não é. Como é que eu defini para vocês a dominância incompleta? Dependente de genótipo e fenótipo. Repetir? Como é que eu defini? Como é que eu defini a dominância incompleta ou a ausência de dominância? Aquela lá das flores, da Miriabilis jalapa. Que o heterozigoto formava o quê? Uma terceira característica, lembram? Então assim, ó, eu tinha a flor vermelha, eu tinha a flor branca. E aí, quando eu misturava a flor vermelha com a flor branca, eles formavam um terceiro fenótipo. Não era isso? A rosa. Olha o que está escrito aqui. A codominância pode ser definida como uma das situações em que o heterozigoto expressam ambos os alelos. Eu quero te perguntar, na flor rosa, ambos os alelos foram expressos? Não. Perfeito. Por que não? Porque eles formaram uma terceira característica. Percebe? Eles formaram uma terceira característica. Agora, o que eu estou te dizendo? Imagina assim, ó, que eu cruzasse uma vaca amarela com uma vaca branca. E aí, uma vaca branca e uma preta. Okay? Uma vaca com vaca não dá, mas um touro preto com uma vaca branca. Aí o que acontece? E aí eles tivessem um terneiro. Se fosse dominância incompleta, olha só, aquela outra que a gente viu lá da flor, eles formariam, por exemplo, um boi cinza. Tá vendo? Formou um terceiro fenótipo. Aqui, a codominância, pode ser cinza, azul, cor-de-rosa, tanto faz. Agora, aqui, o que vai acontecer? Esse terneiro que nasceu, esse boizinho que nasceu, essa vaquinha que nasceu, ele nasce com uma parte branca e uma parte preta.
Tá? Isso é codominância, onde ambos vão se expressar. Onde é que a gente tem isso? Sangue AB. Tá? O sangue AB, ambos, tanto o sangue A como o sangue B, vai se expressar. Elton, então quem tem AB, o sangue tipo AB, é o cara que tem tanto A como B. É por isso que ele pode receber tanto de A como de B, inclusive de O. Ah, porque ele tem característica de A e ele tem característica de B. Percebe? Ah, então, ele vai ter essa... loucura. É por isso que a genética é massa. Ah, assim, né? Ah, então, o que acontece? Ele vai expressar tanto a característica de A ou de B, ou lá, Elton. da nossa vaca branca ou preta. Fala. Tá, tipo, na dominância incompleta, né? Ou ausência de dominância. Tipo, tá, tem o, sei lá, o A e o B, e aí fica AB, né? Tipo, eles se misturam. Na dominância incompleta, eles formariam sangue C. Ah, tá. Entendeu? Era isso que eu queria Se saber. fosse, E aí se fosse nesse pegar ficaria B. isso Nesse aí. aqui ficaria B. Nesse aqui Tá. fica B. Ah, então, por exemplo, assim, ó, se fosse lá, se a gente pudesse utilizar o sangue para dominância incompleta, então pega o A, pega o B, e eles formariam o sangue Z, Y, sei lá. Ah, um terceiro sangue. Ah, mas Elton, o O não é. Não, o O é recessivo em relação ao A, em relação ao B, porque não esquece que o sangue é uma polialelia. Então, veja bem, ó, no sangue, a gente tem um caso de polialelia, A, B e O, ok? E a gente tem o quê? Um caso também de condominância, que é só o AB. Tá? Então, um caso específico de codominância é o sangue AB. Elton, só ele? Só ele. Então, nós temos dois exemplos, olha só que loucura. Agora sim, Lara, agora é loucura, tá? Nós temos duas variações da lei de Mendel dentro dos grupos sanguíneos. A polialelia e a codominância. Claro isso? O exemplo que utiliza, óbvio, né? Vai ser o exemplo do sangue, tá? Então, ó, não se percebe nas situações relacionadas, né? A recessividade, pois ambos os alelos se expressam. Outra característica da codominância diz respeito ao fenótipo. Olha só, em situações de dominância e recessividade, observamos fenótipos, né? Diferentes, tá? Entretanto, no caso da codominância, o fenótipo heterozigoto é distinto do observado nos homozigóticos, tá? Então, por isso que a gente está falando, aqui, né, ele vai ser também, vai ser diferente, tá? Porque AB não é a mesma coisa que A e B, ele vai ter as características. Olha esse aí, ó. Ah, mais ou menos, era o que tinha. Ah, então, ó, o padrão genético da cor da pelagem, da raça bovina, short arm, né, é um exemplo de codominância. Olha a força que ele te deu. Ah, olha a força. É um exemplo de codominância, ele já está te falando. Cujos alelos autossômicos envolvidos na pigmentação do pelo se manifesta no heterozigoto, denominado ruão. Ah, os homozigotos apresentam pelagem vermelha, vermelha ou branca. Beleza. Um criador da raça, ao cruzar um casal de animais cuja pelagem é do tipo ruão, ou seja, este carinha aqui, heterozigoto, tá? Em 3 gestações subsequentes, olha aí a probabilidade, tá? Obteve em cada gestação uma fêmea com pelagem vermelha. A probabilidade de repetição idêntica desses resultados nas próximas 3 gerações, olha aí a multiplicação. Eita! Tá? O que nós temos seguidas? Quero que tu faça isso aí. Quero que tu tente pelo menos começar. Tenta. Tem que tentar. Ops. A resposta está ali depois, né? Não olha.
Não, Nicolás, não é. Também não é. Respondeu ali inbox ali, também não é. Esse seria, Nicolás, o Ruão. Tá? Esse seria o Ruão. Olha lá. Isso, muito bem, Dudinha. Tem que se ligar que é uma fêmea, aí tem que multiplicar por 1/2. Ah. Primeiro eu ratei, primeiro eu separei, esqueci da fêmea de novo, que nem na aula passada, mas depois eu me lembro. Mas eu só me liguei porque o resultado que eu achei não estava nas alternativas, senão eu não teria me ligado. Boa, boa. Fala, meus queridos, tudo bem? Passando aqui para te... Vamos ver. Falta mais ainda, falta mais, Nicolas, falta mais. Mas tá chegando, tá chegando. Feito? Querem ajuda dos universitários? Vamos lá. Aqui, ó. Ó, quase, Nicolás. Quase, agora deu. Ah, Nicolás, ó, só faltou uma para chutar. Olha aqui, ó, vamos lá. Ó, claro, é um mais complexo. Vocês viram que a gente saiu de um padrão, entendeu? Esse daqueles que era direitinho, né? Ah, uma fêmea multiplicando por todas, não sei o que, biriri, barará, né? Aí, o que a gente tem? A gente tem, então, aqui um processo de mais complexo. Então, ó, um criador dessa raça, ao cruzar um casal de animais cuja pelagem é do tipo ruão. O ruão é o heterozigoto, né, ou não é? Ele falou ali em cima, ó, que os homozigotos apresentam o quê? Pelagem vermelha e pelagem branca. Aí eu te pergunto, eu poderia fazer Vzão para vermelha e Bzão para branca. E o ruão seria o quê? BV ou VB, o jeito que tu quiser. Tá? Não faz diferença nenhuma, ok? Então, o que ele vai cruzar? Ele vai cruzar um Vzão com Bzão, tá? E um Vzão com Bzão. Ó, gestações subsequentes, obteve em cada gestação uma fêmea com pelagem vermelha. Uma fêmea, 1,5.
Tá? Então, agora só, a probabilidade da repetição idêntica desses resultados nas próximas 3 gestações seguidas, a partir dos mesmos animais reprodutores. Olha só, eu não sei se vocês têm, não lembro se eu coloquei essas respostas para vocês. E aí? Tem ou não? Tem? Então, beleza. Então, ó, texto. Tá? Ó, o que eles nos dizem? Que a pele vermelha é Pzão, Vzão, ou seja, é o misturado. Aqui eu botei, não sei por que eu botei em minúsculo, tá? Mas é tudo maiúsculo. É um exemplo de codominância, mas também, problema. Pelagem branca, PB, PB, que branca é tudo, né? Branco. Pelagem ruão, PB, PV. Tá? Então, olha lá, o cruzamento que eu tenho. PB, PV, PB, PV, ou seja, né? Quer dizer que, na verdade, assim, ó, poderia... Porque assim, na verdade, aqui o que acontece? Olha só, não é porque tem... Elton, mas de onde é que saiu esses 4? Olha só, para mim aqui, para o tio, que eu já vi que vocês enrugaram a testa e aí ficaram preocupados. Esse Bzinho e esse Pzinho funciona da mesma maneira como se fosse lá no chinchila, lembra? Que tinha um C maiúsculo. Agora sim, se agora aliviou a tensão da testa lá, a Duda, né? E aí ficou mais light. Porque ela chegou a fazer assim, ó, como assim tem 4? De onde é que saiu esse P? O P, na verdade, é só para representar tipo uma estrutura, tá? Como se fosse o C. Então, eu vou até colocar aqui para vocês não se assustarem. Então, assim, ó, é como se tivesse P, B e P, V. Cruzando com P, B, cruzando com P, V. Pronto, ou maiúsculo ou minúsculo, tanto faz a forma que vocês vão utilizar, tá? Então, é só, é isso aqui, na verdade. Ó, joguei aí para vocês, tá? Então, é só isso aí. Não te estressa, é só uma questão de... Pode ser, Lara, mas aí tu tem que utilizar todos maiúsculos, tá? Ou todos minúsculos. Ok? Então, olha lá, ó, vamos lá. Nascer pela pelagem vermelha. Okay? De nascer uma pelagem vermelha. 1/4. Elton, por que 1/4? Já te explico, ó. Agora eu vou utilizar só os maiúsculos. Eu vou cruzar um Bzão, Vzão, com um Bzão, Vzão, que foi o que o Nicolas, inclusive, me mandou, né? Qual era? Aí, olha só, eu tenho BB, eu tenho BV, eu tenho BV e eu tenho VV. Esse aqui, pelagem vermelha, é o que me interessa. Mandei de novo aí para vocês. Olha lá, ó, que está circulado. Ok? Esse é o que me interessa. É 1/4. Este é 1/4. Ok? Bom, beleza. Ser fêmea, preciso fazer? A gente fez ontem, né? Então, XX com XY. Ok? Deixa eu ver aqui. O bebê é o quê? É branco. É o boi ou a vaca, sei lá. Branca. Tranquilo? Beleza. Vai lá, ó. Ser fêmea, 1/2. Agora a gente vai lá. Probabilidade de ser fêmea e vermelha. Ser fêmea, 1/2. Ser vermelha, 1/4. Zoom vezes 1, zoom. 2 vezes 4, 8. 1/8. Tranquilo? Se acharam aí? Era a pergunta dele. Ser a mesma, olha aqui, ó, tava lá. Eu estou inventando nada. Aqui, ó, uma fêmea de pelagem vermelha. A probabilidade da repetição desse resultado, ou qual é o resultado? Fêmea de pelagem vermelha. Aí o que acontece? Qual é o nosso agravante? Qual é aquilo ali? Ó, o Nicolas mandou a resposta, acho que mais alguém mandou a resposta. Por que não chegaram lá? Porque não fizeram as próximas 3 gerações. Tá? Então, a gente tem o quê? Ó? A gente tem a pelagem vermelha nas próximas 3 gerações. Então, o que eu vou pegar? Ó? Vou pegar o resultado de nascer uma fêmea com pelagem vermelha, 1/8. Então, eu faço 1/8 na primeira geração, 1/8 dessa possibilidade da segunda geração e 1/8 na terceira geração. Então, eu tenho em cima, eu tenho o quê? 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Parece difícil, né?
Ou é difícil? Vamos ver. Ó, esse. Mas tu fez, pelo menos agora tu botou no papelzinho. Botou no papelzinho. Tá no papelzinho, fica mais fácil. Eu quero que vocês consigam. Eu fiz no papel, só que aí depois eu fiz 3 vezes 1/8, só que eu somei o 8. E deu o quê? Deu 24. 24. 8 mais 3 sobre 24. 24 avos. O pior é que tem ali a alternativa, né? Claro. Óbvio. Lembra que eu falei para vocês? Vestibular vai aparecer isso. Entende? Nos vestibulares, vocês vão encontrar possibilidades. Se tu errar alguma coisa, tu vai encontrar. Sim, não pode somar, porque assim, ó, é uma coisa. Não é só multiplica. É porque a lípides é uma coisa, é um evento e outro. Ó, é pelagem vermelha e fêmea. Mesmo que não tenha o e, ele fica subentendido. Assim, uma fêmea com pelagem vermelha. Ficou subentendido que é fêmea e vermelha. Entende? Então, fica subentendido. Então, aí é multiplicação. Sempre que tiver isso, é multiplicação. Tá? Tranquilo essa? Vamos lá. Gente. Então, aí, ó. Chegamos no sistema ABO. Tá? Então, sistema ABO, vamos lá, né? De tudo que a gente viu, o que tu apostaria? Sistema ABO. Sangue. Qualquer coisa de sangue. Seja tecido, seja célula, seja função, seja genética. Então, sangue é a possibilidade sempre de prova. Principalmente, tá, Lara? Principalmente no Enem. Ó, dificilmente tu vai ver alguma coisa, alguma prova do Enem sem algo relacionado a sangue. Eu até acredito, tá? Já faço até um convite para vocês, eu sei que alguns já viram, né? Postei agora, não faz muito, antes da aula. Toda sexta-feira eu vou postar duas dicas, assim, curtinhas, bem pequenininhas, do Enem. Tá? E vou deixar ali no... É que eu não consegui baixar o Rio. Porque, na verdade, a minha conta, ele vai sempre para minha conta pessoal. Não vai para minha conta, aquela lá da página, tá? Então, assim, ó, eu vou deixar sempre esses videozinhos ali no meu perfil, tá? Então, toda sexta-feira, a partir da próxima semana, vai ter alguma coisa relacionada a isso, tá? Sempre aquela dica assim, ó, revisa tal coisa. Então, assim, a minha aposta, tá? Se tu vai me perguntar hoje, a minha aposta, eu postaria, obviamente, alguma coisa relacionada a vacinas. Sem dúvida nenhuma. Mas, vamos lá, como o estoque de questões está muito baixo, eu não sei se ainda tem questões de vacina, entende? Então, a possibilidade pode vir qualquer coisa relacionada a sangue. Inclusive, a gente pode ter surpresa na prova do Enem. E aí, assim, surpresa não me entendo assim, vai mudar, vai... Não, calma, relaxa. A surpresa é assim, ó, porque as questões aceitas, elas levam um padrão, tá? Então, a gente sabe que tem um padrão de repetições nas questões. Então, eu acho que, de repente, deixaram essas questões aí no banco muito tempo e vem uma questão que é totalmente inesperada. Pode ser que aconteça isso, tá? Então, vamos lá. Ó, sistema ABO. Okay? Então, representa, né, os grupos sanguíneos, importantes da determinação de compatibilidade. Okay? Descoberta do sistema ABO, então, olha só, 1901, e deve ao médico Karl Landsteiner, tá? Que faleceu em 1943. Ele e sua equipe perceberam que alguns tipos de sangue misturados ocorria aglutinação, reagindo. É como se fosse... Já viram fazer ambrosia? Nunca viram fazer ambrosia? No leite, lá quando o leite talha? É aquilo. Isso é aglutinação, tá? Isso é aglutinação das hemácias. É isso que acontece quando há essa reação, tá? O que é chamado de incompatibilidade sanguínea. Beleza. Desse modo, então, foi verificado que existiam alguns tipos de sangue. A, B, AB e O. Surgiu, então, o sistema ABO, ou alguns livros, né, até trazem AB0. AB0, porque ele não reage com ninguém, né, o O, tá? Ele, tipo, não causa reação ou incompatibilidade com ninguém. Pensando, olha só, pensando agora exclusivamente no sistema ABO, tá?
Deixa o fator RH, que é a primeira lei de Mendel normal. Aqui, ó. A determinação dos tipos sanguíneos é uma condição genética, constituída, no caso, por 3 alelos. Olha só, polialelia. Tá? Isão A, ó. Agora, por que a gente utiliza o I, Elton? Não um S de sangue. O I porque vem de imunoglobulina. Tem anticorpos, tá? Então, se tem anticorpos, a gente utiliza o I de imunoglobulina. Então, é o Isão A, o Isão B, o Izinho. O Isão A codifica o A, o Isão B o B e o Izinho. Ah, Elton, e o AB? É a mistura desses dois carinhas aqui, tá? O AB. Então, vamos lá. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos, então, um sistema BO condicionado por 3 alelos. No caso de polialelia ou, de novo, né? Alelos múltiplos. Olha só. Então, o Isão A é dominante em relação ao O. Ok? O Isão B dominante em relação ao Izinho. Ó, e aqui, entre o A e o B, nós temos um caso de codominância. Lembram? Então, nós temos 2 variações aqui. Nós temos casos de polialelia, Isão A, Isão B e Izinho. Temos o caso de codominância, Isão A igual Isão B. Então, eles não vão ter dominância um entre o outro. Tá? Então, olha os genótipos aqui. Ó. Fenótipos do grupo A. Eu posso ter o homozigótico. Se eu disser assim, pai, eu sou homozigótico para A, a gente vai colocar para a criatura Isão A, Isão A. Então, o Elton aqui, ó. Então, estou falando com o Elton. Fala, Elton. Então, eu sou Isão A, Izinho. O Eltinho aqui, prof de vocês, é esse cara aqui, ó. Isão A, Izinho. Tá? Então, esse aqui é o heterozigótico. Então, o A só pode ser heterozigótico com O. B, mesma coisa. O homozigótico é Isão B, Isão B. Tá? Aqui o heterozigótico para B, isso pode aparecer direto assim num problema. O indivíduo é heterozigótico para B. Tu já tem que saber que ele é Isão B, Izinho. Isso tem que vir automático, tá? Bom, e o que a gente tem? Temos o AB, pode estar vendo, ó. Ambos se expressam. O Izinho, que é o recessivo que codifica o O. Tá? Já se utilizou muito, né? Compatibilidade sanguínea, definição de paternidade, tá? Ou pelo menos para excluir. Em alguns casos a gente consegue, outros aí, obviamente, a gente tem que fazer testes de DNA, tá? Já se utilizou bastante. Não, mas aí deixa isso para depois. Positivo e negativo dá um tempo, tá? Vamos por partes, eu diria Jack. Mas também, tá? Assim, ó, de repente tu não consegue definir pelo sangue, mas tu consegue, por exemplo, excluir. Tu não pode dizer que a criatura é pai, mas tu pode dizer assim, ó, o Elton tem a possibilidade de ser pai dessa criança. Beleza, por causa do tipo sanguíneo. Vamos lá, a criança é O, ok? E o Elton é A. Então, o Elton... na verdade, eu tô quebrado. Eu poderia ser filho de qualquer criança. Eu teria que fazer exame de DNA. Não tem jeito. Por quê? Porque eu sou Isão A, Izinho. Então, eu poderia ter filho A, eu poderia ter filho B, eu poderia ter filho O e eu poderia ter filho AB. Então, pelo sangue não adiantaria. Eu teria que fazer exame de DNA. Agora, uma pessoa que é O, existe essa possibilidade. Uma pessoa que é A ou AB, aí tem essa possibilidade. Tá? Então, mas é só para excluir. Eu não posso afirmar que o Elton é pai. O Elton, meu pai é O, tá? Tá. E a minha mãe é A. Beleza. E eu sou O. Então, tá? a tua mãe é Então quer dizer que o meu pai é recessivo, homozigoto recessivo, e me doou a recessividade, e a minha mãe é azão, azinho, e me doou o azinho, é isso? Parabéns! Aqui, ó. Obrigada. Mãe aqui, ó, o sangue dela é igual ao meu, heterozigótica. Tem, ó, Isão A, Izinho, e o teu pai é assim. O pai só pode te doar o quê? O Izinho. Tua mãe poderia te doar o Isão A ou o Izinho. Te doa o Izinho, tchau. Ó. Tá? Calma, pessoal, calma. Daqui a pouco vocês vão descobrir que não são filhos dos pais de vocês e eu que vou levar. Isso já aconteceu comigo. Eu falei que ia contar essa história, né? Mas eu deixo para contar semana que vem. Só deixa eu terminar aqui. Calma que a gente chega lá. Depois eu conto essa história. Hoje eu dou risada, mas na época eu chorei. Já contou, na verdade. Já contei. Então que bom. Menos tempo a gente economizando tempo. Olha aqui, ó. Importância desse mecanismo do sistema BO. Que loucura. Pessoal, olha, se eu não escrever esse livro em vida,
eu vou deixar para o João Pedro aí, para alguém, assim, ó, depois que eu morrer, pô, faz quando eu vou começar a gravar essas histórias. E, ó, então, o que acontece, ó? As fusões sanguíneas, isso é importante, não a gente saber o sistema BO, né? Tanto é que, às vezes, as pessoas, não sei se vocês já viram, até macacão de empresas e tal, eles veem assim, Elton, tipo, A positivo, Exército usa essas coisas, Marinha. Então, para quê? Para que caso tenha um acidente policial, né? Brigada militar, policial civil, então eles utilizam, assim, no próprio uniforme, porque eles sabem como é que é. Pode levar um tiro ou pode ter um acidente lá de trabalho, então eles já sabem qual é o sangue dele, tá? Medicina legal, né? Como eu falei para vocês, e ainda o reconhecimento de paternidade, né? Gosto de ver que é sempre paternidade, mas pode ser também de maternidade, tá bem? Vamos parar por aqui, que aí a gente volta aqui semana que vem, gaúchos e gaúchas, né? De todas as querências. E aí a gente volta aqui com o importante. Quem quiser já ir fazendo os exercícios, aqueles que eu já mandei para vocês, eu baixei hoje, inclusive, tá? Vou só parar